Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Hoje o destaque vem justamente pela surpresa que o Comitê de Política Monetária do Banco Central trouxe agora há pouco na divulgação da nova taxa básica de juros, a taxa Selic. Toda a aposta do mercado era para mais uma redução de 0,25 ponto percentual. O Copom decidiu manter. Está aqui os destaques que a gente tem. Decidiu manter em 6,5% ao ano. Ainda continua a menor taxa básica, como foi, por exemplo, quando ela chegou aos 6,5%, saindo de 6,75%. Mas essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, daqui a pouco eu dou detalhes, mas olhou justamente para o cenário instável hoje no mundo, essa alta do dólar, e também, evidentemente, faz citação na ata ali, no trecho de explicação do Comitê de Política Monetária, a questão das reformas não terem avançado no país, o tanto que se esperava justamente para trazer solvência para a economia brasileira no longo prazo. A prévia do PIB recuou no primeiro trimestre, é um dado do Banco Central. Na verdade, é uma metodologia diferente, mas aqui no primeiro trimestre, a prévia do PIB trouxe um recuo agora nesse primeiro trimestre do ano, ou seja, a economia voltou um pouquinho para trás. A gente já tinha falado disso, ou seja, há alguns sinais de uma recuperação mais lenta, mas na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve avanço, então são dois dados a serem analisados, um no curto prazo, outro no longo prazo. O outro destaque do programa de hoje, o Ibovespa, que ontem fechou em queda, hoje se recuperou bem, com alta nas principais ações, nas mais pesadas que compõem o índice Bovespa. Alta em Petrobras, que já vem subindo há vários dias, nos bancos Itaú e Bradesco e também na Vale, que tem o maior peso na composição do índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O comércio exterior e o dólar, a gente tem falado do crescimento do dólar, da valorização muito grande, mas a balança comercial brasileira fechou abril também com saldo positivo, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, esses movimentos do dólar recentes ainda não tiveram influência na balança comercial. Por fim, no estúdio a gente vai falar sobre educação financeira. A educadora financeira Cássia Daquino está conosco aqui, mas educação financeira que começa logo cedo. Amanhã, na Semana ENEF, na Semana de Educação Financeira que acontece no país todo, aqui na Bolsa de Valores ela faz uma palestra, na verdade é um curso, um bate-papo com pais, justamente para saber o que eles têm de fazer para lidar com os filhos na hora de falar sobre dinheiro. Ou seja, educação financeira começa cedo e a gente vai falar sobre isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Bom, o índice de atividade econômica do Banco Central teve um recuo agora no primeiro trimestre. A gente tem os dados aqui que mostram claramente o que aconteceu. Essa queda foi de 0,13%. É a primeira vez que isso ocorre desde o último trimestre do ano de 2016, porque nós tivemos, em 2016, o PIB recuou 3,5%. No valor atualizado do IBGE tinha sido uma queda maior. Caiu 2015 e 2016, nos dados oficiais do PIB. Mas também o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, tinha registrado seu último valor negativo justamente lá atrás, ou seja, naquele último trimestre de 2016. Em 2017, todos os trimestres tiveram crescimento, a gente vai mostrar isso no detalhe, mas está aqui, olha, nesse comparativo do primeiro trimestre de 2018 com o último trimestre de 2017, que é a primeira comparação que a gente tem, houve um recuo da economia. Esse começo de ano começou menos intenso na economia do que se podia esperar, ou pelo menos do que se apostava que teria de crescimento. Obviamente que isso não é uma notícia positiva. Mas se a gente olhar para um outro comparativo, e esse comparativo é extremamente importante, na comparação do primeiro trimestre de 2018 com 2017, o crescimento foi de 0,86%. Ou seja, eu tenho aqui, nesse comparativo de trimestre com trimestre, com a diferença apenas de anos, ou seja, a continuidade da recuperação econômica brasileira. Isso é fácil de entender pelo seguinte ponto de vista. No ano passado, o PIB, ou seja, o valor apurado pelo IBGE, que é quem apura o Produto Interno Bruto brasileiro, a soma de todas as riquezas produzidas no país naquele ano, o ano passado cresceu 1% o Produto Interno Bruto. Este ano, na estimativa mais pessimista, a economia deve crescer 2,5%. O governo ainda está estimando um crescimento de 3%, não reavaliou a sua posição, porque evidentemente já há analistas de mercado olhando para esse começo de ano um pouco mais frio, mas tem que se levar em conta que começos de ano são sempre um pouco mais difíceis para a economia, sempre uma recuperação, tem muita conta para pagar, essas coisas todas, ou seja, o consumo e o consumo das famílias em qualquer análise de produto interno bruto é extremamente importante, tem um peso muito grande dentro da sua categoria ali, não se tem grande consumo nesse começo de ano, nenhum começo de ano é muito forte, mas esse comparativo do primeiro trimestre de ano para ano,
ou seja, de 0,86%, demonstra claramente que nós estamos no outro patamar da economia. Talvez não com uma economia aquecida como se esperava depois de toda a recuperação de 2017, mas mesmo assim a gente tem uma recuperação. Agora, o quanto que o índice do Banco Central é importante para saber qual vai ser o resultado do IBGE, que será divulgado agora, no último dia, na verdade no dia 30 de maio, agora nós teremos a divulgação pelo IBGE. Ou seja, aí a gente vai ter o valor do PIB do primeiro trimestre. Mas qual é exatamente a comparação que se pode fazer? Porque há metodologias diferentes. O Banco Central, por exemplo, estima projeções da agricultura. Só para se ter uma ideia, da indústria e da agricultura. E a projeção da agricultura este ano é de uma safra menor do que a do ano passado. O ano passado, o agronegócio foi extremamente importante para o PIB, que cresceu pouco mais de 1,3% no primeiro trimestre. Ou seja, como eu tenho uma estimativa menor da agricultura esse ano, sobretudo pela quebra na safra de milho, se não chover bastante no Paraná, por exemplo, que é o segundo maior produtor, nós teremos uma quebra ainda maior, apesar de a soja continuar crescendo e ter uma safra recorde esse ano de soja, ou seja, a agricultura comprometeria esse crescimento da economia, segundo essas estimativas de projeção do Banco Central. Já o IBGE pega valores absolutos, ou seja, o que foi adicionado de riqueza na economia. Mas vamos lá. O IBCBR, por exemplo, em comparativo com o IBGE, ou seja, aqui é o PIB oficial, aqui é uma estimativa de crescimento da economia. No primeiro trimestre de 2017, o IBCBR foi de 1,46%. O IBGE foi de 1,3%, ou seja, um pouco mais conservador. No segundo trimestre de 2017, 0,32% de crescimento, segundo o Banco Central, 0,06% do IBGE. Por esse ponto de vista, a gente começa a imaginar que nós teremos um crescimento menor. Vamos lá. No terceiro trimestre, 0,26% pelo Banco Central, 0,2% pelo IBGE. Esses são dados todos oficiais do crescimento do ano passado. No quarto trimestre de 2017, no último, 0,91%. Aí eu tenho exatamente aqui 0,1% pelo IBGE. Quando a gente olha para esse primeiro trimestre, essa foi exatamente o dado apurado, 0,13%. A gente não tem ainda, está ali o X, porque a gente não tem esse valor ainda por parte do IBGE. Teremos no dia 30 agora de maio. Esse dado, por exemplo, demonstra claramente o quanto que, de alguma forma, eles divergem os índices. Não é exatamente, é uma prévia do PIB, mas não necessariamente um número que vai ser confirmado ali pelo IBGE. Há toda uma possibilidade de se ter, porque a gente teve um crescimento do comércio, e aí nós estamos falando de consumo das famílias, e isso pode fazer com que, no mês de março, que o IBGE divulgou recentemente, e aí nós podemos ter ali um crescimento do PIB neste último mês, porque março foi um mês pesado. Foi justamente o que pesou nas estimativas do Banco Central para puxar o crescimento econômico da economia para baixo. Vamos lá. Em março de 2018, para se ter uma ideia, o IBCBR, comparativamente a mês, uma queda de 0,74%. Em março de 2017 e 2018, caiu também 0,66%, mas se eu pegar mesmo o IBCBR em 12 meses, um crescimento de 10,47%. Ou seja, eu tenho aqui uma situação que demonstra claramente o quanto que nós temos em relação a essa questão do IBCBR. Mas vamos falar de política de juros agora? O Banco Central surpreendeu o mercado. Nós divulgamos na semana passada e nesta segunda-feira também as estimativas dos economistas ouvidos pelo Banco Central na pesquisa do Boletim Focus, feita semanalmente, e a aposta era de uma redução de 0,25 ponto percentual. Os juros sairiam de 6,5%, como estavam até o momento, e permaneceram agora com a decisão do Banco Central, e iriam para 6,25%. O Banco Central manteve em 6,5%, e está aqui, a nova taxa Selic é essa, olha, 6,5%, e aqui tem exatamente uma discussão. O cenário internacional incerto foi uma justificativa que o Banco Central deu para permanecer a taxa em 6,5%. Mas, por outro lado, eu teria razões econômicas internas para se ter mais uma redução dos juros. A inflação que continua baixa, na verdade, continua abaixo do piso da meta, abaixo de 3%, e o crescimento que está lento. A gente viu agora o índice do próprio Banco Central. Ou seja, essas duas razões deveriam fazer com que o Banco Central cortasse mais uma vez a taxa de juros. Seria mais um incentivo à economia com juros mais baixos. Mas esse dado aqui do cenário internacional incerto e que tem aumentado as incertezas nos últimos dias, a decisão do presidente norte-americano de sair do acordo internacional com o Irã, agora houve manobras tanto da Coreia do Sul quanto dos Estados Unidos ali no mar da Coreia, o que irritou a Coreia do Norte, que está ameaçando suspender todas as conversas que estavam programadas, inclusive com o próprio presidente Donald Trump, ou seja, há uma série de questões internacionais que pressionam o valor do dólar,
no mercado internacional e também do petróleo. E isso, obviamente, tem uma interferência muito grande quando a gente está falando de formação, de crescimento da economia, sobretudo em países emergentes. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, o que disse a justificativa do Banco Central. O Copom decidiu por unanimidade, esse é o relato que saiu agora há pouco, dizendo que ia manter a taxa Selic em 6,5%, ou seja, a decisão foi por unanimidade. Os últimos indicadores de atividade econômica, diz o comunicado, mostram um certo arrefecimento num contexto de recuperação consistente, mas gradual da economia brasileira. Ou seja, percebe-se, o Banco Central admite que ainda não está crescendo tanto, mas está crescendo. E o cenário externo tornou-se mais desafiador e apresentou volatilidade, que foi justamente essa questão do cenário internacional interno. Na avaliação do Copom, a evolução do cenário básico e principalmente do balanço de riscos tornou desnecessária uma flexibilização monetária adicional para mitigar o risco de postergação. Bom, nós temos já repercussão também, a CNI, claro, a gente sempre ouve quando tem uma redução, quando não há uma redução do Banco Central em relação justamente aos juros e o setor produtivo reclama, mas, por exemplo, a CNI fez uma observação que faz uma reclamação claramente com relação ao custo do capital real para as empresas. E nós estamos falando justamente do quê? Nós estamos falando de custo que as empresas têm quando elas vão aos bancos. Mesmo que o Banco Central não tenha reduzido, e aqui a CNI justifica pelo seguinte aspecto, o spread bancário está muito alto. É esse spread bancário que faz com que não os juros da taxa Selic, que fazem com que, por exemplo, se tenha um consumo menor no país, ou seja, o consumo das famílias e também investimento por parte das empresas. E aí nós estamos falando de juros dos bancos e esses continuam extremamente altos. O cheque especial, por exemplo, continua acima de 11% ao ano na maior parte dos bancos, sobretudo nos maiores. Bom, vamos continuar falando agora da balança comercial positiva em abril. A Flávia Grossi tem detalhes, porque saiu hoje o índice de comércio exterior, que é apurado pela Fundação Getúlio Vargas, e a gente não teve ainda um impacto maior dessas oscilações internacionais na balança comercial brasileira. Flávia, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Piotr. Olha, esse estudo aí da Fundação Getúlio Vargas, ele mostra que as exportações brasileiras em abril, elas aumentaram 12,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o crescimento foi de 9,6% para as exportações e de 15,9% para as importações. De janeiro a abril, a balança comercial brasileira apresentou aí um saldo positivo de 20,4 bilhões de dólares, o equivalente a mais ou menos 75 bilhões de reais. A FGV explicou que durante o período de janeiro a abril, o Brasil importou mais do que exportou e que esse saldo positivo se deve ao aumento no preço das exportações. Esse saldo positivo, esse superávit, que como a gente chama, né, na linguagem econômica, ele mostra que o Brasil, a economia brasileira, ainda não foi afetada pelas turbulências externas, como a valorização do dólar e também como a imposição de tarifas na exportação de aço pelo governo americano. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Vamos falar agora de emprego na indústria de São Paulo, que teve crescimento agora no mês de abril, segundo os dados divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Os empregos são, portanto, referentes apenas à indústria no Estado de São Paulo. Temos ali, olha, em abril o crescimento foi de 0,44%, são 9.500 novos empregos, ou seja, mais empregos, no saldo é positivo, ou seja, entre demissões e contratações, houve um saldo de 9.500 empregos a mais. E no ano o crescimento até agora, até esse mês de abril, 1,5%, mais 32 mil empregos. Obviamente que quando a gente fala do tamanho dos empregos do Brasil, isso é pouco, mas nós estamos falando, primeiro, é um emprego com carteira assinada, ou seja, um emprego de valor agregado, com benefícios e tudo mais. Normalmente o nível de salário bem mais alto do que a média, e nós estamos falando de uma recuperação do emprego. É esse ritmo de crescimento que começa a ser questionado, mas a gente continua crescendo a economia do país. Dos 22 setores, 13 ficaram positivos. Vamos lá, vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco a gente tem os números da Bolsa de Valores, que voltou a subir hoje, e o dólar que se manteve em alta. A gente volta depois do intervalo. Já de volta ao estúdio da Bolsa de Valores em São Paulo, com os números do mercado financeiro, dia de alta do Ibovespa. Ontem teve uma queda, mas hoje as principais ações do índice, que tem mais peso do índice, todas tiveram alta. Vale, Petrobras, Bradesco e Itaú. A gente vê aqui um crescimento do Ibovespa hoje, uma alta de 1,65%,
86.536 pontos, ou seja, uma alta expressiva do Ibovespa hoje. Vamos dar uma olhadinha no dólar comercial. Vamos lá, agora sim o dólar comercial, R$ 3,67, manteve a alta de 0,35, menor do que nos últimos dias, mas enfim, continuando a subir. E a gente vê aqui a valorização do dólar em uma semana, 2,17%. A gente viu que é uma valorização menor, são mais dias, mas com valorização menor. No mês, 4,88%. E no ano, o dólar já subiu 10,86%, ou seja, é bastante. Bom, vamos falar agora sobre educação financeira. O assunto é sempre importante em qualquer momento da vida, mas se começar cedo é melhor. A educadora financeira Cássia Araquino está conosco. Cássia, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Pio. Bom, como é que se fala de educação financeira para um jovem que está conectado a mil coisas e, obviamente, tem o apelo do consumo toda hora? Pois é, o apelo do consumo está o tempo inteiro despertando a atenção, mas nem por isso... E é colorido, chega pelo celular, com movimento, verdade, não é? É verdade, mas isso não quer dizer que os pais possam se eximir da responsabilidade, não é? E a verdade é que, apesar de tantos apelos, os jovens continuam precisando da atenção e da orientação dos pais da mesma forma como sempre precisaram. A atenção dos pais, a necessidade dos pais estarem por perto para orientar continua da mesma forma. Eles podem ser muito espertos para a tecnologia, mas continuam carentes da mesma maneira para serem orientados em relação a quase tudo dessa vida. Cássia, eu acho que essa entrevista vai ser muito mais do que apenas sobre educação financeira. Sua frase inicial, sua colocação inicial, dizendo, primeiramente, responsabilidade, vou tentar resumir, me permita a ousadia. Por favor. Responsabilidade dos pais, atenção dos filhos, e eles podem ser espertos com uma série de coisas novas no mundo de hoje, mas eles continuam carentes. Ou seja, é natural, porque alguém que é muito jovem, está crescendo na vida, precisa de orientação. Isso não muda nada. Esse jovem não é melhor nem pior do que os outros que o antecederam. E essa questão tem sido relegada a um segundo plano pela, não sei se vida moderna, por uma nova visão de educação, que obviamente vai impactar na questão financeira de como que o jovem cresce sabendo lidar com dinheiro, lidar com as contas? Eu acho que os pais têm se sentido muito angustiados em relação a esse assunto. Em primeiro lugar, porque percebem que é um tema importante, porque percebem a falta que isso fez na vida deles, como é que isso impacta na vida deles próprios e não querem que os filhos sofram como eles sofrem as consequências disso. Então, os pais claramente não gostariam que os filhos vivessem isso. Isso eu percebo com toda clareza. Ao mesmo tempo, eu percebo também que os adultos não sabem como é que faz, como é que eu posso dar conta de preparar os meus filhos para que eles tenham condição de, na vida deles, encontrarem outra maneira de lidar com o dinheiro de uma forma mais estruturada. Talvez a gente se queixa todo dia, não é, Piotr, que o mundo está tão acelerado, que todo dia tem tanta... Esse assunto é recorrente. Talvez esse assunto fique perdido no meio de toda a correria, o afobamento de toda hora. Mas eu percebo que os pais se angustiam muito com esse tema, muito, muito mesmo. Me permita, me lembrando de um professor de muito tempo atrás, ele dizia que, obviamente que ele fazia, quando eu estava contando a história das guerras, ele dizia assim, a guerra é angustiante, mas para superá-la é preciso coragem. Os pais que estão angustiados com relação a como criar os filhos estão precisando de mais coragem para assumir o papel de pai, de mãe, ou seja, isso pode ser maior participação, pode ser maior atenção, uma busca de instrução melhor, mais sofisticada, mais direcionada, enfim. Está faltando coragem por parte... Eu estou fazendo essa simbiose porque me lembro dos momentos difíceis e a angústia é uma expressão muito utilizada na história das guerras do mundo que nos trouxe até aqui, que nos trouxeram até aqui. Mas está faltando essa coragem de assumir a condição de pai, a autoridade de pai, a condição de ser o tutor daquela criança? Você sabe, você situa muito bem mesmo o problema. Eu acho que a gente vive um momento na história em relação à educação dos filhos em que isso que você diz é bastante marcado. É um momento em que muitos pais sentem esse conflito em sentir dificuldade de dizer não
em primeiro lugar, claro, e em sentir a dificuldade de provocar o desamor dos filhos. Essa é uma dificuldade nova na relação com os filhos. Há algumas décadas, ou mesmo alguns anos, os pais não se preocupavam tanto com isso. Em dizer não e sentir, por exemplo, a reação dos filhos em dizer você é chato, ou bater de portas, etc. Essa angústia que eu dizia que os pais têm reportado e que você diz, os pais não deveriam, quem sabe, assumir mais o controle da situação, é um bocado resposta dessa falta de controle de dizer, não, pera lá, eu sou o adulto da situação, eu não vou me perder mais no fato de que você pode ser jovem, você pode ter tanta capacidade tecnológica, eu não vou me deixar mais confundir pelo fato de que, embora você seja tão espertinho tecnologicamente, você continua sendo um adolescente, você continua sem saber nada da vida, porque você pode ser muito bom com as coisas da tecnologia, mas eu sou adulto, eu conheço mais da vida, portanto, eu estou aqui para te educar. Eu acho que você tem razão, Piotr. Eu acho que muitos adultos têm deixado de lado essa condição e é por isso que a angústia vai se instalando. Se os adultos, se os pais forem reassumindo esse lugar de volta, a angústia vai deixando o palco e progressivamente os pais vão voltando ao lugar que lhes cabe, que é justamente o de orientadores. Tempos atrás eu me lembro que se usou de uma forma muito comum, muito frequente, meu pai é meu melhor amigo. Não, amigo eu tenho na escola, no dia a dia. Sim. Pai é muito mais importante do que tudo isso. Sem dúvida. Chamar o pai de amigo, obviamente que ele pode ter uma amizade com você, ou seja, sempre estar próximo a você. Claro. Nesse sentido, ótimo. Mas a condição de meu amigo, não. Pai é pai. Pai é educador, foi quem te colocou no mundo, diga-se de passagem, para usar uma expressão, digamos, mais clássica, né? Quando que isso interfere nas contas do dia a dia? Essa incapacidade de exercer a autoridade que é natural do pai, até porque ele tem essa responsabilidade, aliás, legal. Sim, claro. Não somente moral, do que se espera dele, mas a lei obriga que o pai instrua o filho, ele é responsável até que ele complete 18 anos. Quando que isso interfere, por exemplo, nas contas de o filho quer estudar numa escola muito mais cara do que a família pode pagar, ou quer alguma coisa maior, e ele não entende que, olha, mas eu tenho que continuar pagando água, luz, o aluguel, o condomínio, a escola da sua irmã mais nova e do seu irmão não sei o quê. Quando é que isso interfere na educação financeira do próprio jovem? Há alguma coisa elementar que a gente tem que ensinar aos filhos, que é o seguinte: ninguém tem tudo o que quer. Nenhum humano tem tudo o que quer. Não importa quanto dinheiro ele tenha, ninguém tem tudo o que quer. Se a gente vai criando filhos com essa ilusão, com essa fantasia e pretendendo fazer do orçamento doméstico cobras e lagartos, qualquer coisa, na tentativa de convencer aos filhos que não, você pode tudo, não, sim, papai e mamãe farão qualquer coisa para suprir essa sua fantasia, aí está instalada uma loucura, é só uma maluquice. E a gente vê muitas famílias vivendo essa espécie de maluquice. Então, são festas de uma sorte, de uma grandeza de gastos que absolutamente são incompatíveis, ou escolas que absolutamente não fazem sentido para aquela família, ou você vê gastos elementares para a família que ficam comprometidos em função do mimo atendido. Quer dizer, a criança vai crescendo num ambiente que é absolutamente irreal, fantasioso, viciado, em função desta fantasia de que tudo a ela é permitido, tudo a ela é consentido, exatamente porque os pais não se sentem autorizados a dizer isso que é elementar. Não, você não vai ter tudo. Não, ninguém tem tudo. Não, a ninguém é dado tudo.
E se mostra as contas do dia a dia, o quanto se gastou de luz? Olha, tá vendo? Você ficou muito tempo no chuveiro ou ficou muito tempo em alguma coisa, aumentou a conta de luz. Qual é o momento que isso é muito sensível, porque a gente precisa considerar o seguinte, os filhos, e aí todos os filhos, são muito sensíveis a esse tipo de coisa. Se a gente dá também, Piotr, de chamar os filhos e dizer, olha aqui quanto você custa, olha aqui quanto você me pesa, os filhos podem ter uma reação que é exatamente o contrário, começarem a se sentir um sobrepeso, começarem a sentir que eles são demais. Não é preciso fazer isso. Há muitas maneiras da gente fazer com que os filhos participem do orçamento, fazer com que os filhos sintam e vão se apercebendo do valor do dinheiro de uma forma que é muito mais positiva, muito mais divertida e que vai justamente se transformando numa compreensão no longo do tempo benéfica do dinheiro, sem que se transforme em algo culpado, pesado, dramático. Não é preciso sentir a culpa para que a pessoa se torne responsável em relação ao dinheiro. Eu te disse no começo que essa entrevista seria muito mais do que educação financeira. Obrigadíssimo pela gentileza. É extremamente fantástica a entrevista. Obrigado. Me permita dizer isso publicamente aqui. Cássia, obrigado. Cássia D'Aquino, amanhã tem inclusive um curso aqui na B3 aberto ao público. Das pessoas se inscreveram antes justamente para falar sobre esse assunto. A Cássia D'Aquino é exatamente quem estará à frente dessa aula. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, às 7 da noite, a gente está de volta aqui no estúdio da B3 com o Cenário Econômico. Até lá.